Bem-vinda ao Elas Inspiração. Eu sou Yara Landucci, para mim é um prazer a cada momento que nós estamos juntas para trazer para vocês histórias inspiradoras de mulheres que fazem acontecer, têm histórias de superação e com certeza irão inspirar você. Hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial que começou na área de direito e depois alçou grandes voos para o empreendedorismo. E ela vai contar um pouquinho da história dela, da vida dela, do empreendedorismo dela e como que aconteceu esse do direito para o empreendedorismo. Isso é um ponto bastante interessante na vida dela e eu tenho certeza que vai inspirar todas vocês que estão nos assistindo. Antes de eu falar um pouquinho com ela, eu queria falar do Elas Inspiração. O Elas, na verdade, ele está alicerçado nas suas letras iniciais do Elas. O E de empreendedorismo, o L de liberdade, o A de autenticidade e o S de superação. Essas letras são as letras que dão os valores do Elas Inspiração, que é isso que nós queremos levar às nossas ouvintes, uma autenticidade na sua história, uma liberdade na sua história e, principalmente, como superaram os desafios. Esse é o nosso grande lema, é o meu maior, vamos dizer, desejo, né? Poder trazer para você histórias que possam te inspirar a você criar a tua melhor versão. Por isso, eu digo para vocês, fiquem muito antenadas no nosso Instagram, Elas Inspiração Oficial. Sigam lá vocês vão pegar flashes de histórias fantásticas. E também sigam a gente no YouTube, né? Se inscreva no canal do YouTube, toque lá no sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Elas Inspiração. Queremos ver você lá, tá? Todos nós aqui. Bom, olá, dona Thaís. Olá. Thaís Mendes. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente para trazer sua história. Te agradeço. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Também agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço pelo convite. Muito feliz, muito firme e forte. Sim. Firme e forte, tranquila. Eu sei que existe uma responsabilidade, né, do que a gente leva para as pessoas, mas é uma história de vida autêntica, né? Daquilo que você passou, né? Não é vamos contar uma história, faz de conta que existe, né? Exatamente. Então eu queria que as nossas ouvintes começassem conhecendo um pouquinho quem é a Thaís como pessoa, é casada, não é casada? Conta um pouquinho, quem é a Thaís na sua essência? Sim, a Thaís é uma mulher jovem, né? Tenho 31 anos, sou casada. Se eu falar aqui que eu não sou casada, eu apanho, né? Quando chegar em casa. Sou mãe, sou empreendedora, né? Trabalho no segmento, na área de alimentação. Família, amigos, tem muitos amigos, poucos? Não, o empreendedor ele não tem muito amigo, não né? Tem tempo? Porque ele não tem tempo nem para ele, né? Para a família, para estudar. Então é corrido, é muitas responsabilidades, né? A gente tenta se dividir em tudo, cuidar da casa, do filho, ser mãe, ser esposa, ser empreendedora não é fácil. Fala uma coisa para mim. Você é filha única? Não, eu tenho 2 irmãos. O Tiago, que é o meu irmão mais velho, meu irmão favorito, eu só tenho ele. E a Tawane, que é a minha irmã mais velha também, minha irmã favorita, porque eu só tenho ela. Ah, se saiu bem, hein? Se saiu bem. Os 2 irmãos. O Thiago trabalha comigo, né, numa das empresas, que na Ideal Pães. E a Tawane é a advogada gata da família, advogata. Ah, então você me deu aqui um espacinho para perguntar assim, nossa, advogada, por que você escolheu? Porque a tua irmã já estava fazendo? Teve alguma ligação? Como é que é esse teu começo, assim? Para cursar o direito, né? Isso. Eu cursei direito em Jundiaí, na faculdade lá na Padre Anchieta. Na verdade, eu já estudava, né? Eu fiz curso militar 2 anos para ingressar em colégios militares da aeronáutica, na época que era meu sonho. Mas entrei na turma do Colégio Naval, da turma da SpaceX e depois que eu fui para a turma da aeronáutica. Era a única mulher, única aluna do curso. E aí estudei um tempo, depois veio a fase de prestar o concurso.
Na época eu era menor ainda e meus pais acabaram separando. Eu mudei de estado e não prestei a prova. Mas sempre gostei da área militar, já prestei concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, prestei lá em Minas Gerais, né, onde eu morei lá com a minha mãe, com a minha família. Depois, quando eu voltei para São Paulo, eu já estava maior de idade e tudo, e eu precisava escolher algo, né, para eu estudar, né? O jovem não pode ficar parado, ocioso, que não é muito legal, né, o jovem ocioso. E aí eu fui cursar Direito. Eu já gostava de Direito. A minha irmã já tinha iniciado na faculdade, ela não tinha formado ainda, porque ela também parou um período, né, devido a problemas familiares, mas depois ela retomou os estudos e nós íamos juntas para a faculdade, só que ela já bem mais avançada, né, já quase terminando e eu iniciando. E eu sempre gostei de leis, né, de estudar. A gente também... empresa, você lida muito com contrato, né? Você lida muito com parte jurídica, trabalhista. Então, eu me interessei pelo direito por conta da necessidade, né? Também, assim, além de ser algo que eu gostasse, por conta da necessidade mesmo de aprender aí sobre as leis. E eu uso até hoje, né? Porque tudo é relação jurídica. Teve uma ligação com o que você faz hoje no teu empreendedorismo, né? Sim. Mas é interessante, né? Ver que você escolheu áreas assim, né? Era para entrar para uma área mais militar, né? Bem governante você, hein? Sim. Bem governante. Quando a gente fala assim, né? Líder, são coisas assim que a gente vê liderança, né? Já no teu olhar, desde que eu te conheci, eu já tinha percebido isso. Posicionamento forte, né? E aí, nessa época, você já pensava em construir família? Não, nessa época não. Na verdade, não passava pela minha cabeça. Muito, muito menos ser mãe, né? Assim, casar e ter filhos era algo que eu não esperava, não imaginava. Eu gostava de estudar, gostava de sair também. E não pensava em ter família, não. E aí, como é que aconteceu? Casou? Como é que foi? Casei tem uns 4 anos, né, que eu tô com meu esposo. A gente tem um menino, o Miguel, que fez 3 anos domingo agora, que é a bênção, né, da nossa família, nosso filho. E foi bem desafiador, né, o meu casamento. Na verdade, eu conheci meu esposo, deu 2 meses depois, nós descobrimos o câncer dele, né? E aí começou todo esse processo de tratamento, cirurgia, quimioterapia, e foi muito difícil, né? Em plena pandemia, então fazer os tratamentos no Hospital do Câncer era um período bem conturbado, né? Não foi nada fácil, nem para ele, muito menos para mim, que tinha que conciliar tudo, né? A empresa, trabalho, mais a saúde dele. E nós praticamente não namoramos. A gente se conheceu. Logo em seguida, veio a notícia, eu comecei a observar algumas coisas que eu achava estranho. Levei ele ao médico, né? Falei para ele que ele precisava se consultar e ver o que era. E já na primeira consulta já veio a opinião do médico, fez os exames, constatou realmente, né, o câncer e aí mudou tudo, né? Você tinha 2 meses de namoro. Eu tinha 2 meses. Pensou em desistir? Falou, meu Deus, olha só. Não, em nenhum momento eu pensei assim, em largar, né, dele, tô conhecendo mesmo, vou sair fora, vou desistir aqui, vou procurar outra pessoa. Não, em nenhum momento. Porque eu me colocava na situação dele. E se fosse comigo? Eu conhecesse uma pessoa e estasse ali no começo, né, gostando da pessoa e eu descobrisse uma doença. Como que eu me sentiria, né, psicologicamente nesse momento de, além de descobrir um diagnóstico, ainda começar a ser rejeitado, né, por companheiro, por família, por muitos. Muitas pessoas me falaram, nossa, mas você vai continuar com ele, mas você vai assumir, você vai carregar essa cruz, esse fardo, você vai assumir isso para sua vida, você é tão jovem, é tão nova. Teve esses comentários, né? Essas pessoas. Isso acontece. Mas eu nunca fui de desistir, então para mim não era um obstáculo. E hoje a família é linda, conheci seu filho, aí
Sim. Seu marido também tive a oportunidade de conhecer, né? Então, superou o câncer, né? Hoje ele está curado. Nos diagnósticos dele não poderia ter filhos. Depois eu fiz uns exames também, descobri que eu não poderia ter filho por conta de hormônios, não tinha hormônio feminino. E aí nós conseguimos, né, ter a graça de ter o Miguel, ter o nosso filho. Já com hoje está com 3 3 anos. anos. Então foi tudo muito rápido. Eu conheci, descobriu a doença, já veio morar junto, já saí da casa dos meus pais, a gente foi para um apartamento, alugamos um apartamento, aí tivemos o Miguel, depois compramos nossa casa própria e hoje estamos bem, com a família, com a casa, com o filho. Por isso que a gente às vezes se perde no caminho, né? Por coisas que acontecem, né? É importante, eu sempre falo, né? É o sonho. Você realmente gostava dele, né? Sim. Gostava dele, foi em frente e hoje tem a família linda, né? Família Exatamente. linda. Então, isso também é um exemplo que tudo pode ser superado na vida. Ele superou a doença, vocês superaram a situação e hoje a família bacana Sim. que vocês têm. Mas agora vamos falar uma coisa que eu tenho curiosidade, porque desde que eu te conheci, eu te vejo assim, trabalhando. Tem horas vagas? Você faz alguma coisa nas horas vagas, se é que elas existem? Tem muito pouca, né? Eu sou capricorniana. Capricorniana, ele é muito focado no trabalho, né? Ele é muito objetivo. Eu raramente tenho horas vagas, porque eu procuro preencher minhas horas, né? Então, eu gosto muito de estudar, eu gosto de palestras, eu gosto de cursos. Hora vaga para ficar ociosa mesmo é muito raro. Mas a gente procura sair em família, ir a um parque, ir a um cinema, um shopping. Tem um tempinho para dedicar para o Temos nossos filho, tempos com 3 anos, com a família. de levar no cinema, de levar Sim, pra Tem esse brincar. tempinho, tem esse tempinho. E para você mesmo, agora olhando Thaís, né? Sei lá, Thaís, eu gosto de, sei lá, vou chutar aqui, eu gosto de jogar vôlei, ou você gosto de nadar, você tem um momento hobby? teu mesmo? Olha, hoje eu não tenho nenhum hobby específico, assim, algum esporte, né? Algo que eu goste mesmo de fazer. Eu gosto mesmo eu tenho muita sede por conhecimento, eu gosto de estudar. Eu gosto de participar de locais onde tem uma ambiência boa, onde eu consiga fazer network, onde eu consiga aprender, consiga me aprimorar como pessoa e também como empreendedora. E procuro me cuidar na parte estética, né? Fazer algum tratamento, alguma drenagem. Faço um tratamento. Cuida de você também. Eu cuido de mim. Tava esperando chegar aí. Um tratamento ortomolecular que eu venho fazendo, muito bom. Gosto também de música, gosto de ouvir música, gosto de filmes, séries. Também tudo nesse conceito mais educativo, mais empreendedor, né? Aquelas séries que te faz aprender algo. Aprender. Eu acho que isso acaba fazendo parte, né? Quando você teve lá a opção lá do vou estudar direito, né? Então, ali você já sinalizou que você gosta da leitura, né? Sim. E uma leitura que te agregue. Eu percebo isso, que é uma leitura que te agregue, né? Bom, Thaís, agora nós vamos entrar numa parte muito importante, que é o empreendedorismo, que é o grande foco do Elas Inspiração, onde você vai trazer de todas essas tuas vivências, né, a tua história de mulher empreendedora e guerreira, né? Mas antes eu vou dar um recadinho, até para as pessoas que estão começando esse lado do empreendedorismo. Quero falar um pouquinho de uma empresa chamada YL Consultoria. A YL Consultoria é uma empresa especializada em desenvolvimento de gestão de pessoas e capital humano. Com anos de experiência e expertise no mercado, ela tem como objetivo principal trazer ideias e estratégias práticas, fáceis, que envolvem os colaboradores da empresa através desse desenvolvimento do capital humano, desenvolvimento de competências. Eu costumo falar assim, pare de fazer o mesmo do mesmo. Ouse fazer diferente para que seu resultado seja diferente, né? Agregue valor ao seu negócio, atraindo os seus colaboradores, fazendo com que eles se sintam realmente parte do nosso negócio.
E a YL Consultoria será, com certeza, a sua aliada nessa estratégia. Pois é uma das coisas, né? Fazer os colaboradores estarem na mesma sintonia, na mesma velocidade. Isso é uma das coisas que eu mais escuto, né? Sim. A dificuldade das pessoas de pertencimento, né? Dos colaboradores, não só estar ali para ganhar o salário, mas principalmente para entender que quanto mais a empresa crescer, ele vai crescer junto, né? Exatamente. Thaís, vamos saber aqui primeiro da Thaís, né? Então, a Thaís fez um monte de coisa, fez exército. Também sei que você trabalhou com negócio de corretagem. Né? Olha só, tem um monte de coisa. Nós vamos ficar aqui 20 minutos para você contar tudo que você fez. E aí, quando deu aquele clique? Não, eu vou empreender. É isso que eu quero. Quando que foi? Na verdade, eu já empreendia, né? Só que não diretamente, porque eu não assumia, de fato, o negócio. Eu trabalhava junto com meu pai. Meu pai sempre foi do ramo de padaria. E eu trabalhei em outras áreas. Por último, eu estava na corretagem. Trabalhava como corretora de imóveis de alto padrão. E, assim, eu tenho dificuldade de receber ordens e de ficar limitado a fazer as coisas por depender de liberação, de ordem, supervisor, gerente, coordenador. Eu queria ser livre. Então, eu pensei, poxa, a única forma de eu ser livre é eu trabalhando para eu mesma. Então, fazendo Sim. algo para mim mesma. Foi aí onde eu comecei a ter um olhar diferente para o meu ramo, que é o ramo de panificação. Embora eu já tenha, né, eu nasci, cresci dentro da padaria, mas eu não tinha esse olhar de empreendedora. Eu tinha um olhar mais de trabalhar, né, de acompanhar ali. Meio que se não ajudasse, eu apanhava. Então, eu não tinha essa... Então, nessa época, que aí o teu pai já estava ali, né, começando lá com a panificação dele, você era mais observadora do que atuante, é isso que você está falando? Sim, eu trabalhava como se eu fosse eu tinha um olhar de funcionário, né? Eu vou lá, vou cumprir meu horário e depois eu vou descansar, eu vou sair. Era jovem, né? Queria sair, queria divertir e não tinha essa visão de empreender mesmo, de crescer, de buscar novas coisas, né? E aí eu pensei, poxa, eu dedico tanto trabalho para algo de terceiro, por que eu não dedico toda essa vontade, essa criatividade em algo para mim, ou do meu negócio, da minha família? E foi aí onde eu comecei a trabalhar mais, a me interessar mais pela empresa, a administração, né, a parte mais de gestão, de entender melhor o negócio e não só ir lá fazer o trabalho e ir embora. Então foi onde Você queria mais? Eu queria mais, eu queria entender, eu queria ampliar, eu queria melhorar. Eu sempre gostei muito de marketing. Então eu via que meu pai era muito bom, mas não tinha a parte do marketing, né? A parte de mostrar para as pessoas. Porque não basta você ser bom no que você faz. As pessoas precisam saber, elas precisam conhecer o que você faz e qual o benefício, né? O que você agrega, o que você entrega, modifica na vida da pessoa com aquilo que você faz. E aí começou a jornada, né? Eu comecei a ouvir mais os clientes, eu comecei a ouvir mais as pessoas. A gente não atendia, por exemplo, consumidor, só atendia empresas, padarias, mercados. Ia muitas pessoas curiosas, passavam na rua e perguntavam, olha, o que vocês têm aqui, o que vocês fazem? Aqui é uma empresa de pão. Vocês vendem? Não vende, a gente entrega só para padaria, para mercado. E aí veio o boom, o estalo. Eu falei, poxa, por que não vender? Já que as pessoas estão vindo até mim, estão pedindo, estão perguntando, né? O cliente, ele te dá todas as respostas. O cliente, ele te dá tudo, ele te dá todas as informações. Ele vai até você e está falando para você o que ele quer. E aí eu comecei a fazer porções menores, pacotes menores e atender essas pessoas. E aí um espalha para um, espalha para o outro. Foi indo, e foi crescendo. E nós reservamos um espaço da fábrica, né, da nossa fábrica de pães, um espaço pequeno, né, como se fosse uma sala mesmo, um cômodo pequeno, para poder atender esse público. E lá eu coloquei meus freezer, meus produtos.
E aí as pessoas iam pedindo outras coisas. Aí você já estava evoluindo no negócio. Já estava evoluindo. Já estava evoluindo. Mas o principal é ouvir. A gente fala muito. A gente está o tempo todo tendo a necessidade de falar. E a gente não escuta. Você não para ouvir, para observar o outro. E deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão da panificação começou lá com seu pai. Começou com meu pai. Já era isso o sonho da família, ter alguma coisa nesse sentido? Teu pai caiu para esse lado por algum motivo? Meu pai, ele sempre trabalhou, né, em padarias, desde quando ele era jovem. Na verdade, a história mesmo vem muito antes. Lá para trás, mas aí mais para trás. Quando você tinha quantos anos quando ele já tinha a panificação? Eu já nasci com meu pai já tendo tinha padaria. Ele trabalhou em algumas padarias de funcionário, de empregado, e lá em Minas, né? E ele era muito pobre, tinha pouquíssimas condições. E ele foi montando ele foi juntando peças, ele pegava peças em ferro velho, em alguns lugares que vendia, para poder montar as máquinas dele. Sabe por que eu te perguntei isso? Eu te perguntei isso porque, veja só, então, se você era pequena e ele já tinha a panificação, vamos dizer assim, olha quanto tempo andou até que você ouviu o cliente, que é o que você está falando. Eu ouvi o cliente. Sim. Meu pai ainda não tinha observado isso, essa oportunidade, esse espaço de você vender no individual. Sim. Então, olha quantos anos você tinha quando você reparou que você podia, no empreendedorismo, abrir um leque a mais de negócios. Foi muito, muito depois, acho que em 2018, mais ou menos. Foi quando eu comecei a trabalhar mais, assim, né, de fato, na empresa, e comecei a observar mais as pessoas. Porque você precisa estar no negócio. Você está ali, mas não está só de corpo ali, operacional, trabalhando, e revolução industrial, e faz os movimentos repetitivos. Você tem que estar de corpo e alma. Você começar a captar as informações no ambiente que você está, começar a observar. Aí você começou a ser empreendedora. Reparou isso? Você falou que você ficou um tempo que vou trabalhar até tal hora, porque depois eu vou dançar, enfim. Aí eu enjoava, falava, eu não quero mais saber disso daqui, não. Fazer toda a mesma coisa todo dia. Eu vou trabalhar em outra área. Entrava numa empresa para trabalhar, aí quando eu olhava o salário, eu falei, nossa, aqui é muito baixa. Entrar numa empresa às 8 da manhã, sair às 6 da tarde, 6h10 eu ia para a faculdade. E eu não vi o sol nascer, não vi o sol se pôr. Dentro de uma empresa, completamente escravo, né? Porque e você tendo ali a empresa ali... E eu tendo... Mas você vê só, né? Olha só. Tendo toda a referência do meu pai, né? É um ponto positivo para a gente deixar aqui, que você estava lá no meio, você viveu lá no meio, mas você ficou um tempo com um olhar somente de funcionário. Sim. Né? A hora que você começou a observar o que acontecia na tua volta, as coisas começaram a mudar. Né? As coisas começaram a mudar. E aí eu tenho uma pergunta para você. Nessa época, só vendia pães congelados? Ou teu pai, ou também o negócio lá, a empresa, ela também já tinha o pão pronto para entregar? Vamos dizer, eu entrego pronto para um restaurante, ou só era congelado? Essa empresa agora, né? Não, lá atrás aí. Lá atrás, desde de infância... Quando deu o clique em você... Quando deu o clique, já meu pai, assim, ele sempre foi do ramo de padaria. Então, ele trabalhava como empregado, né, nas padarias. Depois, ele conseguiu peças para montar as máquinas dele e ele alocou um ponto e montou a padaria dele. Isso lá em Minas. Aí passou por muita dificuldade, né? Mas era tudo congelado, o pão? Não, era pão fresco. Aí era padaria normal, padaria e mercado. Entrava, pegava então, não tinha nem o congelado aí? Não tinha. Aí, como com congelado, vai fazer 11, 12 anos que a gente está atuando com congelado. Na verdade, ele desistiu, não queria mais mexer com padaria, porque ficou saturado, né? Muitos anos, 30, 40 anos. Trabalhando com padaria, acordar cedo, 4 horas da manhã, fornear pão, pegar lenha, né? Porque era fornar lenha. Eu lembro que os amiguinhos, né? Os coleguinhas da escola, tudo ia divertir no final de semana e a gente tinha que ir lá buscar lenha.
pegar lenha, quebrar a caixa de feira, aquelas caixas na feira, pegar, quebrar, colocar dentro do carro para poder ter lenha para a semana para assar os pães. Então, assim, eu tive uma infância, uma adolescência diferente, né? Mas isso mostra, Thaís, que nada é fácil. Nada é fácil. O empreendedorismo não é fácil, né? A gente pega vários segmentos, escuta as histórias e às vezes as pessoas te veem hoje já com uma estrutura montada. Ah, teve sorte. Teve sorte, né? Ah, o pai dela já tinha começado a panificação. Mas aí tem um negócio que hoje acontece com você, né? Então você tem a panificação, pão congelado, o pão normal, né? A entrega do pão normal. E aí eu vejo que você agregou outros congelados que não são fabricação sua, você terceirizou. Por que você pensou nisso? Vou ampliar. Você vê que a tua mente vai ampliando, né? Sim. Você fez alguma pesquisa? Como é que foi isso? Então, como eu já tinha decidido, não, é isso que eu vou fazer. Então, a Thaís, ela é muito radical na sua essência. Eu sou muito radical. Ou eu sou tudo ou eu sou nada. Falei, então, já que eu tô aqui, eu vou ser tudo. Então, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer esse negócio crescer, eu vou colocar esse negócio para andar, né? Vamos movimentar isso aqui. Na época, a gente só produzia, se eu não me engano, pão francês e um pão de banha, talvez até um pão de milho. Era só 2, 3 produtos. E aí, nós começamos a produzir mais produtos. Então, o cliente chegava, pedia, eu queria uma rosquinha, tem? Aí, às vezes, não tinha o produto e eu falava que tinha. Por quê? Porque eu ia atrás, eu ia fazer aquele produto e ia entregar. E começamos a inserir outros tipos de pães, né? Baguetinha, bengala. Lembro que eu já fiz até pão de metro. Hoje são quantos tipos você tem? De pães, tem em torno de 15 tipos de pães, mais ou menos, de fabricação própria. E aí os clientes perguntavam, tem coxinha? Tem um salgado, alguma coisa? E eu pensava assim, não, ainda não. Eu sempre, ainda não mas vai chegar, mas vai ter. Então, eu já ia atrás, já buscava e procurava agregar esse produto, né? Então, pesquisava empresas, pesquisava a qualidade, fazia degustação. Porque se eu pego um produto ruim para vender para um cliente que já compra o meu, eu acabo me queimando. Sim. Então, eu não vendo nenhum produto nem outro. Então, sempre procurando saber sobre a empresa, a procedência, a qualidade, os valores também daquela empresa, né? Eu prezo muito por isso. E aí fui buscando outros produtos e fui agregando. Tudo que o cliente pedia. O cliente chegava e perguntava, porque o cliente ele te dá a dica. E com isso você também aumentava o faturamento, né? O maior empreendedorismo não está na gente, está no cliente. Só que a gente não ouve. Você não para prestar atenção para ouvir. E por muitas vezes eu ficava brava. Eu pensava assim, poxa, tem um monte de coisa aqui, o cliente quer justo o que não quer. Justo o que não quer. Eu ficava brava, eu ficava revoltada. E aí a minha consciência foi aumentando, né? Foi ampliando. E poxa vida, o cliente ele tá me falando o que ele quer. Ele tá me entregando, ele tá me dando ouro. Tá te sinalizando, né? Tá te falando, olha, eu tenho dinheiro, eu quero comprar isso, me vende. Ele tá me dando tudo ali que eu preciso. É só eu ouvir e procurar para ele fazer. E nos imóveis é assim, né? O cliente ele vai lá, eu quero uma casa de 3 cômodos, de 3 quartos, assim, com piscina e tal, e você vai procurar, não vai, esse produto? Por que o cliente... Por que no meu negócio eu não ia procurar o produto para o meu cliente? Eu procurava no negócio dos outros, por que eu não vou procurar no meu? E aí eu começava a procurar e fui agregando produtos. E tudo que as pessoas pediam, eu anotava, via se eu conseguia se era viável, né? Vi se era viável, porque tem gente também que pede coisas que às vezes não se faz enquadra sentido, no seu segmento, vai fugir muito, né? E eu também não tinha muito espaço, porque era um local pequeno da fábrica que nós montamos a loja. Eu não tinha muito espaço físico para armazenar tanto produto, tanta variedade. Até que chegou num ponto que veio a pandemia, que foi a melhor coisa que aconteceu no meu negócio, não no Brasil, no mundo, né? Não na saúde, mas no meu negócio a pandemia ela ampliou muito, porque eu consegui solucionar o problema das pessoas com o meu produto.
né, não podia sair, não podia ficar indo ficar indo na padaria, nos lugares todo dia. E o meu produto sendo congelado, a pessoa comprava uma vez na semana ou a cada 15 dias, armazenava nos freezers e todo dia ela ia tirando, descongelando e comia pão quentinho. Então, a pandemia ela trouxe esse crescimento, né? Esse crescimento muito bom para o negócio. Então, eu lembro que teve um dia que eu até chorei, porque tinha fila na porta da minha lojinha. Minha lojinha era pequenininha e aquelas filas enormes, porque tinha que ter o distanciamento. Então, não podia entrar um monte de gente, né? Então, entrava de duas em duas. E a gente ia atendendo ali, cliente, Thaís, você vende freezer? Aí, tudo que me pergunta, eu parava, vendo. O cliente me deu a ideia, que eu fui aprimorando isso, de ouvir o cliente. Eu vendo. Aí eu procurava um freezer, eu pegava um freezer que eu mais tinha na empresa, era freezer, né? E vendia para o cliente. Porque eu quero comprar um freezer para não ficar saindo de casa todo dia. Porque eu vi que vai faltar produto no mercado por conta da pandemia. Eu quero me abastecer, garantir a minha sobrevivência da minha família. E eu vendia alguns freezers, eu vendia equipamento. Tá, e você vende forno? Vendo. Você vende... O que mais que você tem? Bom, pelo que eu vejo, você não conhecia a palavra não, né? Não. Eu vendia... Eu brinco que se deixasse, eu vendia até minha mãe. Olha só, Thaís. Olha, do que você está falando, que vem um recado muito legal e muito bacana, é você estar antenada, né? Não só nos clientes, mas às vezes é um amigo, é uma pessoa... Às vezes não é uma pessoa que você acabou de conhecer, né? Que nem é teu cliente ainda... E você está sempre com os ouvidos abertos, principalmente o empreendedor, a empreendedora, ela tem que estar antenada, radar o tempo todo, sim, porque às vezes são nessas pinçadas que eu falo que você pega, que você dá um salto no teu negócio, é o que você acabou de falar. Te dá um insight, uma ideia. Você melhorou o faturamento, enfim. E outra coisa que deixa o cliente feliz é quando você não diz não para ele. Um ponto importante que você falou aqui. Tem freezer? Não, eu não tinha, Yara. Né? Disponível para vender, eu não tinha. Eu não vendia freezer, mas ele me deu uma ideia do que vender. Do que vender. Tem forno, tem muitos clientes procuravam querendo comprar um forno. E eu já procurava... e tudo coligado no teu negócio. Tudo coligado. No teu negócio. E, bom, eu anotei aqui assim, ó. Eu sei que a tua grande referência são pães e salgados. E eu peguei uma frase tua, nesses poucos lugares, pesquisando um pouco da Thaís, que aí eu vou... né? Vocês falam as coisas, eu registro, né? E aí tem um negócio que você fala assim: queremos ser a melhor escolha na mesa de todos. Sim. Essa frase é sua. Me conta um pouco dos diferenciais que você busca no seu negócio para poder dizer essa frase: eu quero ser a melhor na mesa das pessoas. Sim. A ideia do meu produto, né, do congelado, além da pessoa economizar, porque tem um custo-benefício muito maior, né, do que você comprar na padaria ou no mercado, onde você paga mais pelo serviço. Na padaria você paga mais pelo serviço do que pelo produto. E, às vezes o pão ele custa ali centavos, mas se você pedir para cortar, passar uma manteiguinha e passar na chapa, ele já aumenta 400% aí o valor dele. Então, a ideia é ser acessível a todos, né? Fazer com que o cliente, o consumidor, o cliente, a pessoa em casa, ela tenha o produto basicamente pelo mesmo preço que a padaria tem, que eu vendo para a padaria. Então, é um preço padrão, o que eu vendo para o comércio e o que eu vendo para a padaria. O que muda é o tamanho, né? Então, a padaria ela compra pacotes grandes com muita quantidade. Sim. E para casa são pacotes menores, mas em termos de custo, de preço, é basicamente o mesmo valor. Então, eu penso nessa parte de custo-benefício, até porque nós passamos, né? Nós tivemos um período de pandemia, estamos nos recuperando ainda. Fica muito, né, custoso para manter, né, uma alimentação. Isso nós estamos falando de necessidade básica, que as pessoas estão, né, carentes de necessidades básicas. Está tudo muito caro, os custos estão muito altos. Eu tive lá, conhecendo um pouco lá do teu espaço, e teve algumas coisas que eu ouvi ali,
né? E você já me falou sobre isso, da preocupação, que agora você está colocando aqui a questão de valor, né? De preço, de não cair na qualidade, mas a pessoa ter condição de ter um preço acessível, dentro do normal, onde você tem o teu lucro, né? Lógico que você tem o teu lucro, mas a pessoa também não está disponibilizando de tanto. Mas eu também senti e ouvi lá dentro a preocupação, principalmente sua, aí, que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer seu pai, né, para saber se também, mas eu acredito que ali é geral, mas a preocupação sua na qualidade da matéria-prima que você compra. Sim. Que você vai ali além, vê o tempo, se tá sendo as entregas que você tem. Eu senti isso de você, né? Que você fala que você é uma pessoa... Você abraça tudo, né? Está entregando no tempo hábil, não atrasou nada. Não descongelou o produto. Não descongelou o produto. Você tem esse foco mesmo? Sim, tem essa preocupação de levar o melhor para o cliente, né? Porque eu até brinco, eu falo, olha, o produto ele é congelado. Você não pode entregar gelado para o cliente. Ele tem que chegar congelado, não derretendo, não descongelado. Então, a questão da qualidade, a questão de manter, né, as características, a propriedade do produto, a higiene do produto, que você fazer o pãozinho em casa é muito mais higiênico do que você fazer na padaria. E a qualidade é muito maior, porque em casa você vai preparar uma porção ali de meia dúzia de pães. Então, você vai ter todo o cuidado, né, de fazer o risquinho bonitinho, de fazer aquele pão bonito. E, às vezes, na padaria, não. É demanda muito grande. Então, é tempo, é produção. Tem funcionário que, às vezes, nas padarias faz de qualquer jeito, faz do jeito que dá, e você não sabe como que é manuseado, como que é assado. E você fica de olho em tudo isso? Como que é feito. Eu procuro sempre estar... observando para que não tenha essas falhas, né? Esses erros. A gente entrega um manualzinho para o cliente para saber fazer o produto em casa, para ter uma melhor qualidade. Não é só vender o pão, mas esse pão ele tem que ficar igual ao da padaria. Ele tem que chegar num padrão de qualidade igual da padaria, mesmo ele sendo assado em casa, num forno, né? Um forno de fogão, um forno elétrico, a gás convencional. A gente tem essa preocupação de que realmente a pessoa vai ter ali o pãozinho quentinho, né, crocante, igual da padaria, e não qualquer pão. Tanto que eu não vendo pão já assado, congelado, porque não chega na qualidade. Eu vendo ele cru congelado. Então, a pessoa ela descongela, ele faz o processo de descongelamento, depois ele volta para o estado natural dele, onde ele começa a fermentar, e depois põe para assar. Então, eu tenho essa preocupação. Também a questão do tempo, né? Hoje é tudo muito corrido. Eu tiro por mim. A minha vida é super corrida. As pessoas que eu conheço, a maioria dos meus clientes não tem tempo. Está sempre correndo, sempre reclamando do tempo. E o produto congelado, você não precisa ir na padaria todo dia. Você ganha tempo de qualidade em casa. Você consegue tomar um café da manhã com seu filho, com seu esposo. Você consegue sentar à mesa. Reunir as pessoas da casa sem precisar ir na padaria. Então, enquanto você acorda ali, você já escova os dentes, penteia o cabelo, você já pré-aquece o forno, o pão já está assando. Na hora que você estiver pronta, trocada, o pão está saindo do forno quentinho. E aquela sensação de que você é padeiro, né? Os meus clientes, eles sentem aquele pertencimento da marca. Não, eu que fiz o pão, ó, eu que assei, eu sou padeiro. E, de fato, ele é o padeiro. Porque não adianta eu fazer todo o processo, ter uma massa de qualidade, produtos de qualidade, chegar na hora a pessoa não assar direito. Então, o cliente, eu falo que a gente faz a jogada e o cliente marca o gol, né? Então, é muito bacana isso, né? Você poder... a minha vida inteira eu comi pão quentinho, todos os dias. E eu sempre quis passar isso levar isso para as pessoas. Porque que outras pessoas não podem ter, né, esse pãozinho quentinho na mesa. E se você não puder ter o pão... Você ter o pãozinho ali, você poder se alimentar todos os dias, né? Agora, olha só, você falou uma coisa importante, né? A tua preocupação de ter a panificação, a higiene, né? Que é uma coisa que a gente tem que pensar, a qualidade do produto, a matéria-prima que você compra, que também tem que ter a qualidade. Então, você tem que pesar tudo isso. Exatamente. Só que, de um outro lado, a Thaís tem os seus colaboradores. Sim. Como que você age que esse é um ponto-chave? A tua resposta vai ser muito importante para muita gente, que eu vou te perguntar agora.
como você age para colocar as pessoas que você contrata, que vão estar lá no manuseio, né? Para que eles tenham esse mesmo sentimento o que eu vejo na Thaís. A Thaís, ela não quer só vender o pão. Não é a venda por vender. Você falou várias coisas aqui. Você quer que a pessoa pegue o pão quentinho na mesa. Faça o pão certo. Faça o pão certo. E aí, você faz treinamento para esses funcionários? Quando você contrata, você dá esse... vamos dizer, qual é o propósito da tua empresa? Não é só vender. É a vender a qualidade. Sim. Como é que você faz com que ele tenha esse pertencimento? Bom, nós somos privilegiados porque a empresa é pequena, né? É uma empresa familiar, então é uma família, né? Eles se sentem pertencentes, né? A gente sabe da vida de todo mundo, eles compartilham, olha, aconteceu isso comigo. Hoje eu não estou legal porque eu estou assim, eu estou precisando de uma ajuda. Então, a gente sempre tem a troca, tá? Um ajudando o outro. Às vezes até se interessa demais pela vida do outro, estão sempre ali juntos, unidos. E quanto menor a equipe, você consegue fazer, né, essa proximidade. Essa proximidade, essa troca. A gente tem um grupo também da empresa, tem um da fábrica e tem um da loja. Então, a gente compartilha lá, às vezes uma piada, às vezes alguma coisa assim, mais despojada, mais descontraída. E todos os funcionários, eles entram no propósito mesmo ali, no foco da empresa. Eu explico para eles, eu falo, gente, aqui a gente não faz pão. Se você for em qualquer padaria, você perguntar, o que vocês fazem? Eu faço pão. Não, você não faz pão. Você alimenta pessoas. Você tem noção que o produto que você está fazendo aqui vai estar na mesa do café da manhã de uma família? Vai alimentar uma criança antes dela ir para a escola? Você faz muito além. Vocês não têm noção, consciência do que vocês fazem. Vocês, literalmente, vocês alimentam pessoas, não só no sentido físico propriamente, né, de ingerir o produto, mas você está num café da manhã em família, você está num café da tarde, os melhores momentos, as principais refeições, aquele coquetel, aquele network, né, aquela reunião de negócios, aquele piquenique, aquela festa, aquele casamento, que é tudo, né? Faz parte o pão faz parte de todas as famílias. Tudo. É uma coisa que nem você falou, tenho 15 tipos de pães. Exatamente. Algum deles, né, mesmo que seja, você faz pão integral também. Pão integral. Então, algum deles as pessoas estão consumindo. Sim. Né, algum deles. O pão integral eu acho bacana, né? Eu sempre friso muito que falo, gente, vocês têm que ter o maior cuidado com o pão integral. Porque você imaginou, você coloca alguma coisa aí que foge. Quantas mulheres em dieta ficarão frustradas, né? Se vocês não fizerem certinho 100% da farinha integral, né? Ter todo esse cuidado de não ter nenhum contato com farinha branca, de ser só farinha integral. Baixo teor de gordura, baixo teor de fermento, tem todo esse... Porque quanto mais específico o produto, maior é o cuidado, né? A responsabilidade. E essa conscientização é bacana você passar para eles, né? Para ele também não sentir que ele tá ali como um piloto automático. Eu faço o pão por... Por que eu estou fazendo? Quando me respondem que faz pão, eu já falo, não, eu já fico brava. Você não faz pão, você alimenta pessoas, você é muito importante, porque através do seu trabalho você impacta muitas pessoas, você não tem consciência, assim, noção da importância da grandeza do seu trabalho. Por mais que às vezes pareça simples, né, ser um trabalho manual, é muito importante. Você vai alimentar ali um médico, vai comer o seu produto. Ele vai estar bem alimentado, satisfeito, ele vai lá e faz o melhor dele no trabalho dele, né? Igual a gente atende, por exemplo, empresas. Então, as empresas que querem levar uma qualidade melhor para os seus funcionários, seus colaboradores, elas pegam o pão congelado, a gente monta lá o forno, armário, o freezerzinho, a gente faz o contratinho de comodato. E a empresa vai ter pão quentinho todo dia para o funcionário. O funcionário chega na empresa, não é aquele pão que a padaria entregou e montou tudo lá no cesto e está tudo amassado.
frio, aquele pão velho. Não, é um pão quentinho, o funcionário Isso dá a diferença. Sentindo o cheiro do pão assando, o funcionário vendo, se sente reconhecido, importante, reconhecido. Poxa, pensou em mim. Mas pensou em mim. Agora me fala uma coisa, até nós estamos colocando só coisa bonita aqui, né? E os desafios? Teve algum momento nessa área tua, assim, né? Já vi que não foi na pandemia, né? Muita gente até desistiu na pandemia. A pandemia foi boa para você. Sim. Mas teve algum momento que você falou assim, não... Mesmo que você tenha... Eu sei que você é rápida nas... vou desistir. Teve algum momento? A gente... Eu, assim, sempre fui muito persistente, né? Sempre quis ir além. Mas qual ser humano, né, que nunca pensou em desistir? Às vezes vem alguma dificuldade por ser empresa familiar, às vezes tem algum conflito ali em família e você fica puto da vida. Não quero mais, vou trabalhar sozinho. Tem hora que dá vontade, né? A gente quer crescer, quer empreender, quer fazer, quer ampliar, mas tem hora que dá vontade de alugar uma salinha ali e trabalhar sozinho, não ter contato com ninguém. Mas aí muda rápido. Passageiro, né? Problemas sempre vão existir. Eu já passei por inúmeras fases difíceis. Foram essas fases que me fizeram avançar, né? Que foi a fase... Eu não comentei, mas em 2018, na greve dos caminhoneiros, meu pai sofreu um infarto. E aí ele precisou ser internado, né? Ele foi operado, abriu o peito, né? Fez a cirurgia da... E aí você já estava lá na empresa? Eu já estava na empresa. Na verdade, essa época foi assim onde eu mais tive que assumir mesmo, assim. Eu tive que ou vai, né? Tive essa responsabilidade maior de aprender mais tudo, aprender os processos, aprender a parte dele. E foi o período que eu mais cresci, foi o período que mais desenvolvi. E a greve dos caminhoneiros te deu alguma estratégia? Deu. Essa greve, né, que teve em 2018, as empresas não conseguiam chegar até os clientes, né, para entregar, porque bloquearam as rodovias, as estradas. E aí eu já pensei, eu falei, poxa, o que vai acontecer? Muitas empresas não vão conseguir acessar os clientes. As empresas concorrentes minha, né? Na verdade, eu nem gosto dessa palavra de concorrente, porque eu acho que o nosso maior concorrente é a gente mesmo, a gente se limita. Mas outras empresas parceiras não iam conseguir entregar, abastecer os clientes delas. E esses clientes iam ficar desesperados por pão. E ia procurar a gente, porque a gente estava mais próximo e não precisa de acesso à rodovia, né? Por dentro conseguia das chegar cidades, até você. Conseguiam chegar, ou a gente conseguiria entregar. E eu já pensei também nas pessoas, né? Eu falei, nossa, imagina, as pessoas não vão conseguir comprar pão, não vai ter pão nas padarias, como que faz? E não chegava farinha, porque os caminhões, né? Tudo parado. A nossa produção, a farinha vem do sul, né? Farinha, o trigo argentino, o trigo brasileiro não é um trigo bom não dá uma qualidade boa, tem que ser no mínimo aí uns 60% argentino, um trigo importado. E com a greve não ia conseguir vir, a maioria das farinhas vem do Paraná e outras regiões do sul. E aí eu comecei a ir nos atacados buscar farinha, comprar em mercados, em atacadistas, para que não faltasse a matéria-prima. Mesmo eu tendo recebido, meu caminhão, a carreta de trigo, eu não precisava da farinha naquele momento, mas eu fui comprar. Eu já tive a visão empreendedora que ia faltar o produto e como que eu ia fazer? Ia parar a empresa? Como que eu ia pagar meus colaboradores? Né? Como que eu ia atender meus clientes, atender a demanda? E aí eu comecei a comprar as farinhas nos mercados e não tinha ninguém para dirigir. Eu pegava as vans da empresa e aprendi a dirigir aquelas vans. E estocou. E eu ia lá nos atacados e comprava, estocava e dei um jeito e me virei. E estoquei e eu tinha produto. E de fato veio muitos mercados e padarias atrás da gente. Porque não recebiam. Porque não recebia com a greve das outras empresas. Nossa, a empresa me deixou na mão, eu não conseguiu entregar e tal. E eles vinham até mim comprar. Então isso foi muito bacana. E aumentou muito a loja, né? Os consumidores também querendo comprar, porque tinha padarias que não tinha pão. Aí eu até dava dica, falava, fala pra padaria lá que eu tenho pão, pra eles virem aqui pegar comigo e tal. E uma coisa também muito cruel que
que eu vi nessa greve e na pandemia foram pessoas colocando os preços lá em cima, se aproveitando do momento, porque não tinham produto, né? Lei da oferta e da procura, cobrando assim absurdo no produto, no alimento. E isso é desumano, né? Porque é um momento que não é para você fazer isso, é um momento que tá todo mundo ali no mesmo barco, precisando. Sim. Então, assim, de que adianta você ter todo o dinheiro e você não ter como comprar o produto? Então, para que cobrar mais caro se você também... A estratégia foi certeira, né? Você se preparou, você não olhou só para você olhou o que poderia estar acontecendo, você fez a previsão, né? Sim. Eu sempre falo isso, né? Não é olhar o que é hoje, é onde você quer chegar, né? É o que está acontecendo agora novamente, né? Nós estamos com a questão da Ucrânia lá com a Rússia e não vai conseguir não vai ser liberado, né? As exportações da matéria-prima. Então, que a Ucrânia que é a maior produtora, né? Do trigo, do milho. Então, o que eu estou fazendo já? Que eu já estou prevendo, já comprei e continuo comprando. Matéria-prima. Porque vai faltar trigo. Então, você tem que andar no Brasil. Na frente, Vai faltar trigo no Brasil, já está, né, em falta. E vai começar... Quem tem, vai vender muito caro. Porque vai aproveitar a oferta e a procura. Então, o que eu já estou vendo, eu já vou me preparar. O lance do empreendedorismo é isso. É você tentar se preparar para as adversidades. Para as adversidades. E você tá atento, né? Você tem que estar atento em tudo. Você tem que estar atento no preço do dólar, na economia, nas importações. Você tem que estar atento na parte de agropecuária, de rural. Ah, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Dependendo da estação do ano, da época do plantio, vai me impactar totalmente o meu produto. O preço do dólar impacta totalmente a política, o governo. Essa visão estratégica faz parte, né? É um dos pilares, aqui a gente tem falado também com alguns empreendedores, é um dos pilares importantes, né? Você está sempre, não só olhando aquele teu mundinho. Não, você tem que ter uma visão de mundo, você tem que... Uma macrovisão, estudar, né? Acompanhar. E ver onde... Eu, por exemplo, eu não gosto de televisão. Eu não sou de assistir televisão, não acredito nas matérias, acho que é tudo... manipulado. Mas é importante que a gente se informe de alguma forma. Quem não gosta da TV, se informa pelas páginas, pela internet. Hoje a informação... Está aí, à disposição de quem quiser. Quem não tem informação é porque realmente não quer, né? Ignora. E procurar sempre se informar e estar atento no que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque impacta, sim. Impacta muito. E você se preparar para isso. Esse é o ponto, né? Sim. Você se preparar para isso. Agora eu vou fazer uma pergunta dificílima para você. Você falou para mim assim, meu maior desafio sou eu. Sim. Por incrível eu pergunto para todo mundo, qual é o seu maior desafio? A pessoa fala, superar isso, superar aquilo. Meu maior desafio sou eu, você fala isso. Por que você fala meu maior desafio sou eu? Porque a limitação, ela tá na gente, né? A gente se limita, a gente se sabota, a gente se sente, às vezes, não capaz, você pensa que você não vai dar conta, que você não vai conseguir. E também, assim, partes comportamentais, né? Hoje, eu vejo que muitos negócios que eu deixei no passado foi por falta de comportamento, por falta de instrução, muitos por falta de paciência, por falta de saber esperar, de controlar um pouco a impulsividade, né? A ansiedade também. Então, assim, eu acho que o meu maior sabotador sou eu mesma. Porque, às vezes, você pensa que eu vou fazer algo aqui, mas eu não vou convidar tal pessoa porque não está à altura. E você cria essas limitações. Hoje eu estou destravando, então eu faço meus trabalhos, meus eventos, vou nas reuniões, vou nos networks, sento na primeira fileira ali, não tenho tanto aquele bloqueio. Mas ainda assim eu creio que minhas maiores limitações são relacionadas ao interior.
Eu preciso trabalhar mais a Thaís pessoa. Porque antes de ser empreendedora, né? O empreendedorismo é uma parte da Thaís. Mas a Thaís, ela tem uma essência, né? Ela é uma pessoa. Sim. E isso precisa ser trabalhado. Todo dia, né? Eu acho que todo mundo precisa. Gente, na verdade, a gente... É uma luta, né? Você contra você mesmo. E às vezes a pessoa não quer assumir, né? Sim. Às vezes é mais fácil apontar os outros. A gente foca muito. Até pouco tempo, eu focava muito no outro. A gente tende a focar muito no outro, porque raramente você olha para você, para si. Então, eu comecei a olhar mais para mim, comecei a ver quanta coisa que eu perdi, quantos negócios eu perdi, quantas oportunidades, quantas ideias por perder tempo. Às vezes você perde tempo em rede social olhando o outro, olhando a vida do outro. Aí você quer fazer algo para mostrar para o outro. E você? Esquece de você mesmo, você, né? Do teu negócio. Quem é você? O que você quer? O que você procura? Né? O que te faz bem? Tal? O que te satisfaz? Você vive em função do outro, que o outro vai pensar, nossa, mas eu tô aqui gravando aqui com a Yara, as pessoas que vão assistir, o que elas vão pensar, o que elas vão achar, e quem me conhece vai pensar o quê de mim? Então, essas coisas... Essa preocupação que... Isso limita. E são coisas pequenas, assim, são medos, são inseguranças, são coisinhas minúsculas, pequenas, que a gente interfere, acaba deixando dominar, você vai alimentando e isso trava você. Isso deixa você na condição de vítima. E a pior coisa que tem para a pessoa é ela se colocar como vítima. Principalmente empreendedor, né? Principalmente empreendedor. Que precisa ser um líder, né? Ele tem que superar todas as adversidades, o vitimismo, e fazer. E não importa onde você veio e o que você passou, importa onde você quer chegar. Onde você quer chegar, o que você almeja. Não é onde você está hoje que vai definir o seu sucesso, o seu fracasso. É o que você o teu foco. Almeja, qual o seu foco, o que você é. Sim. Né? O que te motiva, o que te faz... ir para frente. Ir para frente. Você focar no... Quando você foca no caminho, você desiste. Você tem que focar no final, no objetivo, no seu ponto de chegada. Porque aí vai vir as adversidades, mas você sabe para onde você está indo, onde você quer chegar. Teu olhar está lá na frente. Agora, me fala uma coisa, ainda dentro do empreendedorismo, você, logicamente, deve ter o feedback dos teus clientes, né? Gostei. Sim. Aí vem tudo, né? Gostei, dá um pitaco que poderia ser melhorado. Como é que você reage com esses feedbacks? Certo. Bom, os feedbacks, em grande maioria, são positivos, né? Geralmente são elogios, são coisas boas, né? De se ouvir. Um ou outro é negativo. Às vezes a gente não sabe lidar muito bem com isso, né? Com os negativos, mas faz parte. E eu costumo dizer assim, que a gente tem que tomar cuidado tanto com os elogios quanto com as críticas, porque ambos eles te paralisam. O elogio, ele faz você achar que tá bom, que você já chegou onde você tinha que chegar, que é aquilo ali que tá pronto, perfeito, acabado. E a crítica, ela, se você não souber absorver, ouvir, você acaba se paralisando. Porque, não vou fazer não, porque a pessoa me criticou e tal. E assim, só não é criticado quem não faz nada. Se você fizer alguma coisa e você agir, você vai ser criticado. Sim, sempre vai ter aquele que não... Você não vai agradar a todos. Então... Agora, quando a gente fala de feedback, né? É o que você está falando. Os dois podem te paralisar. Os dois, né? Você deixar de evoluir por causa que você... tá bom, tá tudo bom. Todo mundo elogiando, tô arrasando. Tô arrasando, tá bom, né? E tem uma coisa do feedback, que eu já fiz vários, inclusive, e o que eu sinto, até quando às vezes você conversa com as pessoas, é a pessoa saber separar o feedback do pessoal do profissional. Você consegue fazer essa separação ou você é pega às vezes de... É muito difícil, né? E é difícil até para a pessoa que está fazendo o feedback. Às vezes ela nem sabe se ela está te criticando como pessoa ou como um profissional. Eu, por exemplo, tenho vários clientes que às vezes
elogiam muito a empresa, o trabalho e tal, mas eles às vezes não gostam muito do meu jeito, né? De eu ser mais expansiva, de eu ser mais transparente, né? Mas continuam comprando. Então, isso que é o bom, né? O cliente, ele vai pelo teu profissionalismo. Uma frase que eu uso muito é: pare de ser a boazinha e comece a ser boa no que faz. Quando você é boa no que você faz, você é bom profissional, você supera todas essas críticas e esses elogios. Porque a pessoa, ela vai te olhar e ela vai falar: não, a Thaís, ela é boa, ela sabe o que ela faz, ela sabe o que ela fala, o que ela está fazendo ali, ela é boa naquilo. E isso supera. Porque... E aí, daqui a pouco, aquele que é o pessoal acaba... Isso. Porque, assim, já houve casos de acontecer comigo, né? De eu olhar para uma pessoa e falar assim: nossa, não gostei daquela pessoa. Mas sem motivo nenhum, sem base, sem nexo. Como que você olha para uma pessoa e você fala que você não gosta dela? Se você não conhece nada dela. Você não tem uma experiência, um convívio, como que você vai definir? E isso acontece muito. E no empreendedorismo não é diferente, Sim. Porque nós somos CPFs, né? Os CNPJ são feitos com pessoas CPFs, então tem que saber separar o pessoal do profissional. E o comerciante, o empreendedor, né, o empresário, ele tem que ser um pouco... Como que eu posso te dizer? Ele tem que ser um pouco imparcial. Então, você não pode levar muito para o lado pessoal, porque senão você não tem cliente, né? Então, você tem que ser político. Você tem que se dar bem com todo mundo e algumas coisas a gente tem que engolir, né? Você tem que relevar e procurar ser o mais social possível. Mas todo feedback, ele sempre traz alguma coisa. Sim. Mesmo o lado pessoal, quando às vezes você fala: a pessoa me feriu ou alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo te faz parar para pensar, para você se autoavaliar se realmente aquilo faz sentido, né? Exatamente. Porque a gente às vezes tem essa dor, né? É uma dor que a gente quer agradar todo mundo. Isso é o grande erro. Eu falo muito isso, né? Quem é líder nunca vai agradar todo mundo. Ele tem que fazer a forma correta, né? É o que você acabou de falar. E as pessoas te enxergar como profissional. Isso. Né? Não aquele que fala o que você quer ouvir. Tem uma frase também que eu ouvi de um mentor. Ele fala assim: empresário, quem faz o que quer é criança. Empresário faz o que tem que ser feito. Então, às vezes, a pessoa que está te criticando, ela não sabe o porquê você tem que tomar a decisão. Porque você está vendo além. Então, às vezes eu recebo feedbacks assim, de pessoas: faz isso, faz aquilo. Mas são coisas que não conectam com o meu propósito. Chama a pessoa para parceria, para isso. São pessoas que não têm valores, princípios que vai completar o meu propósito, que foge muito. Então, a gente, como empreendedor, você tem que ter um propósito, tem que saber, né, para que você trabalha, onde você quer chegar, né? E às vezes essa pessoa que te dá o feedback, ela vai te falar algo que não vai encaixar no seu propósito. Mas sempre então, sempre é importante essa avaliação, né? Você não só julgar, mas eu acho que o feedback ele engrandece de todos os lados. Né? Sim. E, principalmente o negativo. Logicamente que vai ter algumas coisas que você vai falar assim: não, isso não faz sentido, e você apaga, não fica remoendo aquilo, né? Sim. Mas, bem bacana, você tem aí bastante coisa de empreendedorismo. E você falou muitas histórias, né? Nós podemos ficar aqui horas. As pessoas vão falar: nossa, quanta coisa para contar, tão jovem, né? Tão jovem. Mas um dos pontos agora que você acabou até de falar, né? Você não se preocupar com agora, você não perder o rumo, porque você está olhando lá na frente. Então, já nós vamos falar do futuro Thaís como empreendedora, né? Antes eu vou falar alguma coisa também muito importante de um dos nossos apoiadores, que fala de marca, né? Marca. E aí você tem não só a tua marca do teu negócio, mas você tem a tua marca como pessoa, né? E aí eu queria falar para vocês sobre marca, né? VW Brand é uma empresa especializada em construir e reconstruir marcas. E aí eu faço uma perguntinha para você. Você já parou para pensar qual é o impacto da sua marca nas pessoas? E é pensando nisso que eu queria colocar para vocês
que o conhecimento especializado da VW Brand vai trazer para você um apoio, um propósito e um crescimento no teu negócio. VW Brand é uma empresa que ela vem através do teu negócio, ela olha a transformação, o crescimento e a excelência. É isso que ela entrega para que o teu público te enxergue de uma forma com lucratividade e uma empresa séria e confiável. E é assim que eu vejo também a VW Brand, uma empresa confiável, onde você, empreendedor, pode apostar o seu negócio, porque com certeza VW vai te ajudar na sua marca, no seu crescimento e no seu posicionamento de mercado. Desde lá, quando você está pensando no propósito, no desenvolvimento do nome, até o posicionamento que o mercado pede de você. Fale com a VW, você vai se surpreender. É isso, marca é uma coisa muito importante, né? Que às vezes a gente esquece, e quando você fala marca no empreendedorismo, você também está falando a tua marca. Porque atrás do teu empreendedorismo, é o que você falou, atrás de um CNPJ tem um CPF. Né? Então, essas duas coisas, elas se conectam, né? Elas são importantes no caminhar da tua carreira. Mas vamos falar um pouquinho de futuro? Vamos. Thaís, através das suas conquistas, né? Que não são poucas, a gente vê o teu crescimento e essa tua antena ligada, né? No radar, no 1000, que eu falo assim, né? Radar, né? Isso é bom, é gostoso isso aí, né? Qual o seu olhar para o futuro no seu negócio? Olha, para o futuro, eu imagino ampliar, né, a fábrica, que a gente consiga fornecer aí pães para muito mais lugares, né? Muito mais, consiga atingir, né, um raio de distância de entrega maior. Então, pretendo ampliar, né, ter um galpão maior, ter mais funcionários, né, gerar mais renda, mais emprego. Com relação a vendas, assim, a loja, eu penso em franquias. Então, estruturar o negócio, né? Hoje eu tenho as lojas que eu atendo o consumidor, mas eu penso em fazer não ter lojas próprias, mas em franquear. Então, ter várias lojas, não só em São Paulo, mas em vários estados. E aí, a nível, nós estamos falando de futuro, né? Então, pode ser médio e longo prazo. Franquear e expandir para o Brasil. Você já parou para, por exemplo, esse futuro que eu acredito que é bacana, que é uma forma até rápida, né? Sim. De você crescer, se você tem qualidade, se você tem uma estrutura para treinar esses, vamos dizer, futuros distribuidores ou franqueados, né? Você já colocou esse projeto, ainda está só na cabeça, ou você já colocou no papel para saber os passos? Sim, já está no papel. Lógico que precisa, né, ser estruturado, ter uma empresa especialista, né, em franquias, para ser analisado, ser estudado e melhorado, adaptado, mas já está no papel já. Se está na cabeça, você esquece, né? O papel você registra, põe prazo, põe data, né? Põe prazo também para acontecer. E eu tenho outros projetos também voltados também para o social. Eu penso, por exemplo, em montar uma escola de panificação, e essa escola fornecer, né, estudos, cursos na área para pessoas carentes que não tenham acesso, né, a um curso particular, que elas possam aprender ali, desenvolver uma profissão, que é muito carente, né, o mercado de profissionais de panificação. E penso também, eu tenho um projeto que chama Pão e Palavra. Não é? Pão e Palavra. Porque eu vejo muitas pessoas ver o outro, né, às vezes com dificuldade, com problema, eu vou orar por você. Ótimo, você tem que orar, tem que abençoar, mas tem que agir, porque a necessidade da pessoa não é só espiritual, ela é física. A fome existe, a pessoa precisa se alimentar. Então tem que ter a palavra, mas tem que ter o alimento. Né? O ser humano, ele precisa do alimento e precisa do espiritual, né? Nós somos seres espirituais. Mas só isso não resolve. Precisa, de fato, alimentar essas pessoas. Então, eu tenho um projeto de fazer, por exemplo, padaria aberta para moradores de rua,
para pessoas com necessidades, para famílias carentes que não têm condições de comprar o pão, né? A gente vê aí algumas iniciativas do governo, né, que tem o leite e tudo. Por que não ter o pão? A gente pode desenvolver um projeto assim. E deles também desenvolver uma profissão, né, uma habilidade, através dos cursos, produzir, né, o seu próprio alimento, até para dar valor no alimento. Então, eles mesmos, né, isso com toda a estrutura, com todo o asseio, né, toda a higiene, toda a parte sanitária, tudo bonitinho, eles produzirem o próprio alimento. Isso é bastante interessante, porque o que você fala, né, você faz uma multiplicação de um produto. Vamos pegar o pão. O pão é um produto que eu considero assim, ele vende e revende. Porque você compra de novo. Ele acaba, você consome, compra de novo, né? Então, ele é um gerador forte de renda. Com certeza. Né? E quando a gente fala em multiplicar, né, não é só multiplicar o teu negócio, né? Multiplicar para as pessoas também que precisam. Isso eu acho, quando você tem esse olhar para o outro, esse é o olhar para o outro, né? Sim. Eu vou multiplicar, mas eu não vou fazer para a pessoa, eu vou ensinar, né? Aquele famoso, ensinar, né? ela a fazer. A pescar. Eu vou ensinar ela a pescar, ela a fazer, porque com isso ela mesma se alimentar, né? Ela mesma vai se alimentar e ela vai fazer disso daí uma renda para casa dela. Uma fonte de renda. Uma fonte de renda. E ela vai valorizar o alimento, né? Porque ela tá produzindo alimento. Então, tem aquele valor, né? Diferente de você pegar um pão, alguma coisa e entregar. Pronto. Eu tenho, por exemplo, algumas iniciativas que a gente já faz, mas não são divulgadas, né? Porque eu tenho uma visão assim, você ajuda, mas você não precisa ficar ali filmando, fotografando, expondo a fragilidade do outro, né? A dificuldade do outro, a pobreza do outro. Mas eu já faço esse trabalho de alimentar, de entregar um pãozinho. Tem muitos que vão na fábrica e pedem, né? Eu preciso de um alimento, eu preciso do pão. Aí a gente vai e faz um pãozinho, um cafezinho, já alimenta ali. Não são muitos assim, mas a gente já faz isso. Algumas doações também para instituições que nos procuram, nos pedem ajuda. Nós fazemos essas doações de pães. Mas, de fato, eu queria ter um local. Eu vi até alguns movimentos na internet deles fazerem, tipo assim, uma estante, como se fosse uma estante de padaria, onde ficam os pães. E essa estante ela fica disponível para quem tem necessidade ir lá e pegar. E sem ninguém ali, né? Só, se você necessita, se você precisa, pegue o seu pão aqui. E aí a pessoa vai, pega e ninguém fica olhando, tipo, ali, ó, tá pegando, olhando, filmando, fotografando, expondo, né, a pessoa. Isso é bacana. E são projetos que você faz não para se vangloriar, mas para, de fato, ajudar. Alimentar. Essa é a palavra. E não, né? ficar expondo, né? Que é muito ruim você expor o outro. Então, os projetos aí para o futuro são vários, né? Um projeto de expansão teu, é um projeto de ação social. Então, você tem aí um canal, uma escola, né? A multiplicação do teu conhecimento, da tua expertise, né? Sim. Que a gente vê que ela é muito forte em pães, né? E essa escola, por exemplo, esses profissionais esses alunos, né, que se destacarem no curso, eles podem trabalhar, fazer o estágio e depois ser efetivado na própria empresa, na fábrica. É uma forma da gente ter a mão de obra qualificada e por vocês mesmos. Pela gente mesma, a gente ensinar a pessoa ali. E caso a pessoa também não quiser trabalhar com a gente, quiser empreender, quiser fazer qualquer... ótimo. É uma outra forma, né? Você contribuiu, né? Você contribuiu. Sim. Eu anotei um dado aqui, não sei se você sabe desse dado. Dia 16 de outubro é o Dia Mundial do Pão. Você sabia disso? Sim, sabia com certeza. Disso? Aí eu até anotei assim, nossa, eu não sabia, né? Aí fui pesquisar, né? Eu procuro pesquisar um pouquinho das pessoas que eu vou entrevistar, né? Que essa data foi instituída em 2000, no ano de 2000, em Nova York, pelos padeiros e confeiteiros, né? Acho que muita gente não sabe, né? Você faz alguma coisa diferente nesse dia? Eu já tenho até o projeto para fazer
o Dia do Pão esse ano lá na empresa. No dia 16 de outubro. 16 de outubro. Eu pelo menos não sabia disso. Fui pesquisar, falei, nossa, tem dia do pão, né? A gente fala, tem dia de um monte de coisa, né? Mas o pão é uma coisa importante, né? Que não falta em mesa nenhuma, né? Exatamente. E aí tem um dia especial, dia 16 de outubro. Tem o dia específico do pão e tem o dia do padeiro também. Até aí eu acharia normal, mas dia mundial do pão. Você vê que é um produto consumido no mundo inteiro. Né? É um produto que faz parte de uma geração, né? De uma cultura mesmo. Mundial. Independente aí da cultura que a pessoa tem. Sim. Mas olha, estou bastante feliz. Eu acho que você foi bem calma, né? Você fala, eu estou agitada, estou ligada no 200. As mãos suando. As mãos suando. Mas foi tranquilo, foi muito gostoso. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas ouvintes que já são empreendedoras, independente de qual tipo de empreendedorismo dela, e aquelas que ainda gostariam de ser. Qual seria o teu recado para essas pessoas? Para essas mulheres? Você me pegou agora, um recado difícil, porque é muita coisa, né, para falar. Mas eu acho que o primeiro é não desistir. Você tem um projeto, você tem um negócio, você precisa persistir nele, porque o sucesso não vem com um dia, uma semana, um ano. Ele vai acontecendo com o tempo, e o sucesso ele abraça aqueles que persistem, aqueles que buscam e perseveram ali, né? E não desistem. Então, persistência. Não é fácil empreender. Quem falar que é fácil, quero conhecer essa pessoa, quero que me apresentem, porque ela vai me dar vou bater um papo com ela, porque não é fácil. Mas é possível, né? É plenamente possível. Eu sou um exemplo. Tantas outras mulheres também, né, que já passaram por aqui, foram grandes exemplos. E dizer que procurem estudar, procura aprender sobre o teu negócio, aprender sobre o mercado. Conhecimento. O conhecimento ele é tudo, ele é fundamental. Procurar. Não existe uma mensagem, uma fórmula mágica para o sucesso. Ele é construído, são pequenos atos diários. E a disciplina, o que vai fazer você vencer é a disciplina, é aquele ali, é o dia após dia. Não é o que você faz um dia, o que você faz uma semana, 2. É o que você faz todos os dias. É o que você persevera ali, é o que você a persistência persiste. É fundamental. E a fé, né? Porque para ser empreendedor no Brasil é um ato de fé, é um ato espiritual mesmo. Então tem que ter fé, tem que acreditar. Procurar se conectar com Deus, procurar saber sobre o que você faz, refletir sobre os seus valores, sobre o seu propósito e sempre colocar Deus, né? Na verdade, Deus já está em todas as coisas, é você não excluí-lo. Então, pedir o direcionamento, pedir ali uma visão de negócio. Ambiência é fundamental. Você tem que estar nos ambientes certos, com as pessoas certas. Para você crescer, para você se desenvolver, é a ambiência. Nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Se você convive num ambiente com pessoas que não têm visão, que só reclamam, só se vitimizam, a tendência sua é ser uma delas. E para ser empreendedor, você precisa deixar de lado o vitimismo, as reclamações. Sair da caixinha, que eu falo. Sair da caixinha, procurar sempre ter um olhar atento, assim, estar antenada, perceber as coisas que estão acontecendo. Você não pode só existir, só estar aqui existindo. Você tem que estar atento, você tem que estar captando ali as informações. Poxa, o que está acontecendo? Né? O que eu posso tirar disso, daquilo? O que me agrega, né? O que as pessoas estão precisando? Ou qual que é a dificuldade das pessoas? O que eu posso ajudar? O que o meu produto, o meu negócio agrega? E persistindo e ir para cima mesmo. E procurar sempre melhorar, não se acomodar, né? Procurar melhorar, procurar variedades. Hoje, vence quem tem mais variedades, um leque maior de opções. Né? Se você só tem aquele produto e às vezes o seu cliente ele quer
outras coisas, ele vai procurar um local que tenha tudo, que agrega tudo. Então, por exemplo, um salão de beleza. Você vai lá fazer a unha, aí lá só faz unha, lá não tem cabelo, não tem uma estética, você vai procurar... Você acaba indo por necessidade de conhecer outro salão. E aí lá, se lá tiver manicure também, já fica por lá. Então, é o que eu pensei no meu negócio, né? Então, não só ter os pães, mas o que mais eu posso colocar? Salgados, doces. Aí o cliente quer um acompanhamento, quer um vinho, quer um licor, quer uma pimenta. Né, Thaís? Tá atenta. Então, tudo isso você tem que estar atento. Tá ligado. Eu falo muito, você também deve falar isso. Falo bastante. Não, mas muito Mas assim, eu sou tímida. Não condiz, né? Não condiz, tem alguma coisa errada. Olha só, a gente fala muito que eu falei, deixa uma mensagem e tal, né? As pessoas, quando você fala para a pessoa, deixa uma mensagem, a primeira coisa que a pessoa pensa é assim, quero deixar um legado, né? Essa palavra-chave, um legado. E às vezes, ou a maioria das vezes, as pessoas pensam que deixar um legado é coisa para celebridade, sabe? Sim. A primeira coisa que vem na cabeça é ser celebridade, tá famoso, todo mundo te olhar como uma pessoa famosa, de destaque. Para mim, não sei se para você, legado é você parar e pensar aonde eu posso contribuir para as pessoas. Algo do momento... Se você é apenas um CPF, mas aonde eu posso contribuir para as pessoas? Isso já é uma formação de legado. Isso já é você pensar, eu posso acrescentar nisso. Porque aquilo que você acabou de falar, as pessoas vão lembrar de você, independente se você é celebridade ou não, pelo aquilo que você fez em benefício de alguém. Sim. Né? Então, quando você tem esse olhar, que eu falo que é um olhar positivo, você também falou sobre isso, né? O meio que você vive, né? Então, você é uma pessoa positiva, né? Uma pessoa que você transforma aquilo que a gente cruza com o negativo todo dia. Mas o que eu faço com isso daí? Eu fico amargando ou eu penso, o que eu vou contribuir? O que eu vou levar? As pessoas gostam de estar rodeada por pessoas que agregam. Sim, como que as pessoas vão me lembrar, né? Como que o outro me lembra. Eu mesmo, a Thaís do pão, a rainha dos congelados, essas coisas que eu ouço, né, das pessoas. Então, você vê, já deixei uma marca, né? E assim, quando se fala de legado, às vezes tem essa ideia mais distante, né? Como você citou da celebridade, né? De alguém famoso. Você atingir talvez um nível nacional, um nível mundial. Mas o verdadeiro legado, por exemplo, o seu bisneto, talvez você nem esteja viva mais, mas como que ele vai lembrar de você? Ele vai ouvir de você? Por exemplo, você sabe o nome do seu tataravô? Eu não sei o nome do meu tataravô, mas o tataraneto do Einstein sabe o nome dele. Sabe quem ele foi, por exemplo. Então, assim, que ele deixou que influiu Pelé, pessoas. O neto do Pelé, com certeza, tataraneto, vai saber no futuro quem foi o Pelé, né? São exemplos assim que eu estou usando de uma pessoa que já se foi e de alguém vivo, né? Então, o legado, às vezes, ele não precisa ser algo tão longe, tão distante. Pode ser na sua família, né? Poxa, a Thaís, ela empreendeu, ela rompeu barreiras. E eu vou ser a milionária da minha família, a bilionária. Então, eu vou deixar esse legado e eu vou conseguir ajudar muitas pessoas e vou ser lembrada por essas pessoas. Nossa, foi através da Thaís que hoje, por exemplo, nenhuma empresa no meu segmento vende para consumidor. Eu já pesquisei. Nenhuma empresa de pão congelado vende pão para consumidor. Então, eu já fui a primeira, já sou pioneira. Porque se tem, eu não conheço. Não é divulgado, mas eu já pesquisei. Então, mas é uma coisa que eu vou deixar. Poxa, foi a primeira que começou a vender, que pensou no consumidor. E, através dela, a gente pode ter o pão quentinho. Isso é legal. Então, que fique aqui, né, até para os nossos ouvintes, né? Sempre pensar nisso. O legado, às vezes, começa dentro da própria família, né? Dos amigos, né? Que falam, fala lá com a Thaís. Ela é uma pessoa que ela rompe barreiras, né? Sim. Então, você já tem a fama, né? De romper as barreiras, de ser lá a mulher do pão, né? Sim. Uma coisa bacana também que eu acho, assim, que eu vejo, eu percebo,
as pessoas me procuram para pedir indicação. Tem dias que eu falo, caramba, mas eu trabalho com o quê? Eu trabalho com pão. Mas eu faço indicação de tudo enquanto é coisa. É como se eu fosse um intermediador ali. Confiança, né? As pessoas procuram para... Thaís, você tem alguém para indicar? Algum corretor? Então, eu faço network, eu faço indicações de tudo. E eu comecei a refletir, mas por que isso? O lugar, assim, no bairro que as pessoas mais vão é onde? Na padaria. Nem todo dia você vai num restaurante, mas todo dia você vai na padaria. Então, a padaria, ela é o local que... Né, ponto de encontro. É o ponto de encontro. É hoje as pessoas mais, né, vão diariamente e mais conversam, né, interagem com a gente. Então, isso desde quando, né, era padaria de pãozinho assado, padaria e mercado, até hoje me isso vai ficando legado, né? Sim. Isso vai ficando o famoso legado. Que você vê, ó, o que a gente voltou aqui, né? Para mostrar que todo momento é importante. Thaís, sim, quero agradecer demais a sua presença. Tenho certeza que as pessoas que ouviram da tua história conheceram um pouquinho, né? Eu sei que a tua história tem muita coisa aí, né? Dá para fazer um livro já. Já é uma ideia de negócio. Já é uma ideia de negócio. Bora né? publicar. Bora publicar, é isso aí, né? Eu acho que o importante é você ter mostrado para as pessoas essa tua persistência, esse teu radar, né? Do momento de agora, do momento de futuro, do momento de ações. Então, você falou um monte de coisa aqui, não só o empreendedorismo financeiro de dinheiro, mas o empreendedorismo de compartilhar com pessoas. Sim, o financeiro ele é consequência, né? Você faz um trabalho e você recebe por ele. Então, sim, ele é o último. Ele não é a causa, estágio, ele é a consequência. Olha, quero te agradecer para você lembrar sempre, sempre, sempre do Elas, desse momento que você chegou aqui. Ai, Yara, tô nervosa, tô emocionada para você tomar teu chazinho de camomila. Quando você estiver nervosa, amei. Você põe teu chazinho de camomila lá, fala, peraí, agora meu momento Elas aqui e vai dar tudo certo. Tá ótimo. Te agradecer muito. Obrigada. Tenho certeza que foi e vai ser ainda muito mais enriquecedor para as pessoas, viu, Thaís? Sim, continue obrigada. Essa mulher fantástica, desafiadora, que sempre no inquieta, final, né? Inquieta. Que já mexi a cadeira, já rodei. Então, o empreendedor, ele é inquieto, né? Ele quer fazer, ele quer levantar, ele quer estar em atividade o tempo todo. Quando coloca ele sentado, ele já fica... Estou muito tempo sentada aqui. Estou muito sentada. Thaís, mais uma vez aí, obrigado. Vou deixar um recadinho aqui. Você fica aqui ainda com a gente. Vou fazer os momentos finais aqui, né? Infelizmente, estamos na reta final, acabando. Vou falar um pouquinho da InitPay. InitPay é tecnologia. A parceria do Elas Inspiração com a InitPay vem apontando para um sucesso promissor. Por quê? Tecnologia avançada, mesclada com negócios que realmente importam no seu próprio negócio, vão fazer a diferença. Quando eu comecei o trabalho com Elas Inspiração, um dos questionamentos é tecnologia. Como é que eu faço isso? Tivemos que trazer para perto esse negócio de tecnologia para que a coisa começasse a acontecer. Tecnologia com soluções ágeis e práticas. Era isso que eu estava buscando, agregado a inovações, a coisas novas que possam realmente fazer a diferença no negócio. InitPay é uma empresa que transmite confiança, credibilidade e, principalmente, envolvimento com o seu negócio. Eu me senti abraçada por eles e segura, essa é a palavra que eu tenho para dizer, segura na tecnologia e nos avanços que eles vêm apresentando para o Elas Inspiração. InitPay, uma empresa que trabalha a seu favor e ao seu crescimento com sustentabilidade e lucratividade. É isso, lucratividade, né? Que no final a gente tem que ver a lucratividade do negócio, né? E que ele seja sustentável. Eu costumo fazer uma coisa assim um pouquinho diferente, que vou, inclusive, falar agora um pouquinho com as nossas ouvintes do que foi falado hoje, né? E hoje, um dos pontos principais que a Thaís falou aqui foi a perseverança. E aí eu tenho sempre as minhas anotações aqui, né? Perseverança é um dos pontos chaves no empreendedorismo. E quando eu falo chave,
eu vou aqui de novo, que vocês estão acostumados a me ouvir falar, de novo eu vou falar aqui algo chamado Iara, relativo à perseverança. O que normalmente eu falo? Eu, Iara, eu vou fazer ou eu vou morrer tentando. É forte isso, é forte. Porque quando você acredita em você, acredita no teu sonho, você está no alvo da perseverança. Então, eu vou fazer até dar certo. Vou fazer a primeira, a segunda, a terceira. Eu não vou parar nos primeiros perrengues, vamos dizer, que eu for encontrar. E aí, eu junto a perseverança com algo que a gente fala muito, que é a resiliência. Eles estão muito conectados. Não são a mesma coisa, mas eles estão conectados. Porque a resiliência é como você vai agir ali com os teus obstáculos, quanto tempo você vai ficar parado no obstáculo, quanto tempo você vai levar para virar a chavinha e persistir no teu negócio e acreditar no seu negócio. Então, a resiliência, eu falo que ela é conectada com a persistência, porque se você não trabalhar ela, você não persiste no teu negócio. E se você não persiste no teu negócio, você acaba desistindo, você acaba parando. Então, persistência é algo que vocês ouviram aqui durante toda essa entrevista. Então, eu tenho para dizer uma coisa muito especial para você. Para realizar, você precisa antes sonhar. Aonde está o teu sonho? Aonde está o teu sonho? Pare, olhe para você mesmo, que a resposta está aqui dentro. É isso. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa e quero falar para vocês que quando o Elas Inspiração foi criado, ele foi criado não só para trazer as histórias de sucesso, as histórias de empreendedorismo, as histórias de autenticidade, mas para dizer para você que você não está sozinha. Nós estamos aqui com você, trazendo as histórias, apoiando você, dando um norte e dando um chacoalhão para dizer para você que é possível. É possível você fazer a diferença. É possível você sonhar e realizar. Bom, momentos finais, quero agradecer aos nossos patrocinadores e apoios, YL Consultoria, VW Brand e InitPay. Muito obrigada por todo esse apoio, por todo esse envolvimento nesse nosso projeto. E tenho um agradecimento muito, mas muito especial a você, mulher, nossa ouvinte, que está ali, deixando um pouquinho do seu tempo, se dedicando aqui, ouvindo o que nós temos para trazer a vocês. E hoje eu quero falar algo um pouquinho diferente, porque eu tenho observado que alguns homens estão nos seguindo também, estão assistindo. Quero que vocês coloquem lá no chat, dá a sua opinião, porque hoje o Elas Inspiração, apesar de estar sendo voltado totalmente para as mulheres, nós estamos, mulheres e homens, juntos, misturados, para trazer o melhor no empreendedorismo. Então, estou muito feliz com a participação de vocês também. E agora, finalizando aqui, os nossos agradecimentos, os nossos apoios, eu quero dizer para vocês, estejam com a gente em todos os momentos. Nós ficaremos felizes e tenho certeza que também inspiraremos vocês para serem felizes também no seu negócio. Por isso, sigam a gente no Instagram, no Elas Inspiração Oficial, que ali vocês vão ter parte das histórias, dicas, vocês vão encontrar muitas coisas que agregarão no seu empreendedorismo. E também quero que vocês se inscrevam lá no YouTube, né? Se inscrevam lá, Elas Inspiração no YouTube, toquem lá o sininho para receber as notificações, estejam com a gente, porque nós estamos trabalhando para isso. Elas Inspiração, que é entregar o melhor para você. Somos nós aqui, junto com as nossas entrevistadas, num único objetivo, inspirar você. Encontro vocês daqui a 14 dias. Até lá!